importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate, tomou posse do que era ser. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Quantos confiam no Senhor e que vão tomar posse? Deus, quero minha herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate, tomou posse do que era seu. Eu tomei posse, e você? Canta! Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Então glorifica nessa noite, recebe de Deus. Quem começou em mim a boa obra é fiel para terminá-la. Eu sei quem começou em mim a boa obra é fiel para terminá-la. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai. Declare, declare, declare. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo que tenhamos que esperar por um longo tempo, nós esperaremos o nosso tempo e tomaremos posse da nossa herança. Em nome de Jesus. Irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desde já externar a minha gratidão a Deus, porque até aqui Ele me sustentou. Também quero agradecer a esse convite que me foi dado para estar aqui ministrando a palavra de Deus, fazendo mais essa live, mais um culto de adoração a Deus.
E espero que em breve nós estaremos cultuando um culto de pessoas presentes. Eu creio que Deus ele irá cessar toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo. Eu creio que Deus ele está no controle de tudo. E quando ele começa algo, ele é fiel para terminar. E desde já eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma oração. Você que está em casa, vamos orar para que Deus venha abençoar essa situação ao qual nós nos encontramos. Vamos orar em prol dos enfermos, em prol da vida daquelas pessoas que se encontram internadas. E você que está aí na sua casa, vamos orar, interceder, para que Deus possa concluir aquilo que é de mandado dele, aquilo que é para se cumprir, a ordem dele. Porém, nós temos que orar para que Deus possa guardar os seus, a vida daquelas pessoas que o buscam e que o adoram. Vamos orar? Soberano Deus, Pai Altíssimo e Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que neste momento nós estamos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que vela pela vida daqueles que em Ti espera. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar aquelas pessoas que se encontram internadas, aquelas pessoas que se encontram, meu Pai, numa situação difícil, isolada naqueles leitos. Meu Deus amado, eu quero adorar a Ti neste momento, prestar o meu culto a Ti, Senhor. Quero Te dizer que nós estamos aqui, Senhor, para fazer segundo a Tua vontade. Meu Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, conduzir este culto, conduzir, meu Pai, esta live, e que pessoas, meu Pai, estejam escutando este culto, pessoas possam ser impactadas, pessoas possam ser envolvidas com a Tua palavra, pessoas, meu Pai, que estão neste momento, guardadas nos seus leitos, estão com o celular na mão, escutando esta live, que o Senhor possa visitar, Senhor, tocar no coração, Senhor, e assim sendo Tua vontade, que o Senhor venha curar estas pessoas, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu poder venham se manifestar neste lugar, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor. Mesmo, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta casa vazia, casa de adoração, mas eu sei que o Senhor tem falado, o Senhor fala, e o Senhor vai falar aqui neste lugar, Senhor, porque o Senhor fala: onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor irá, Senhor, falar ao coração de alguém aqui, Senhor, alguém que está escutando esta live, alguém que está recebendo esta oração. Meu Deus amado, eu creio no Teu poder, Pai. Pai, nós Te oramos, Senhor, glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Continua conosco, e assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto ao qual eu estive estudando quando recebi essa proposta de estar ministrando a palavra de Deus. Eu já estava estudando nessa passagem e esta tarde ela reacendeu ao meu coração para estar ministrando, para estar transmitindo aquilo que Deus passou para mim. Eu quero transmitir para os irmãos que estão escutando esta live, para os irmãos que estão assistindo neste momento. Eu quero compartilhar com os irmãos livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, eu quero compartilhar a partir do verso 1 até o verso 6. Você que está em casa, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo, porque Deus vai falar com você nesta noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra poderosa para você, meus irmãos. Acredite nisso, Deus ele é poderoso para falar. E o que liberta é a palavra ela vai penetrar na sua mente, no seu coração nesta noite. Livro de Josué, capítulo 1, os irmãos leiam aí nas suas casas, com as suas Bíblias, e acompanhem comigo, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra
que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. E nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Somente até aí. Meus irmãos, esse livro ele fala a respeito do chamado de Josué. E quando nós lemos esta passagem de Josué, nós entendemos que isso também é o nosso chamado. Quando Deus ele nos chama, ele nos convoca para fazer algo que ele quer que seja cumprido na terra. O livro de Josué é um livro muito importante, porque nós entendemos o quão grande é a vida de aquele que Deus chama para fazer segundo a tua vontade. Deus ele quer que nós façamos a sua vontade. Deus ele, quando ele nos tem como um servo, quando nós encontramos com Deus pela primeira vez, nós devemos ter um entendimento, e eu sempre falo isso, que nós temos a obrigação de que nós fomos chamados por Ele. Então Deus ele chama o seu servo para fazer cumprir a sua palavra. E o que eu acho interessante é que Josué ele é chamado no momento a qual está passando por uma transição de comando. Nós bem sabemos que quando Josué ele é chamado, Moisés foi morto. Então nós temos que entender que quando a obra de Deus ela é colocada nas mãos de pessoas que têm o compromisso com a palavra, por mais que essa pessoa ela exerce o seu ministério, e por algum motivo essa pessoa sai do ministério, por algum motivo essa pessoa morre, a gente tem que saber que o ministério continua, a obra continua. E o que eu quero dizer para os meus irmãos nesta noite é que ainda que Canaã, ainda que a terra prometida esteja longe, não temas, ainda há esperança. Moisés é levantado para tirar o povo do Egito. E quando Moisés ele é levantado para fazer esta missão, o Senhor o encoraja. O Senhor ele prepara Moisés. Quando Moisés é chamado, ele tem uma responsabilidade de tirar aquele povo das mãos de Faraó. E quando Deus levantou Moisés, Deus também colocou pessoas para que ele viesse discipular, para que ele viesse ensinar, para que essas pessoas viessem mais à frente ser o seu sucessor. Então nós entendemos que Moisés, ele foi um pastor que guiou as suas ovelhas, e principalmente ele preparou pessoas capacitadas para a sua obra. Quando Deus ele começa o seu ministério através de Moisés, ele começa colocando pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus. E naquele momento, quando Deus ele começa a fazer a sua obra através de Moisés, nós vemos Josué, ainda jovem, fazendo aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. Então quando nós vamos ver lá, quando Moisés ele é chamado para confrontar, para educar, para preparar, para fazer a sua obra, Deus ele coloca pessoas ali que estejam pronto para falar: olha, eu estou contigo, meu pastor, eu ando contigo,
Pode ficar tranquilo que tudo que o Senhor fizer, eu vou estar ao seu lado. Então, o que me deixa mais admirado é que Moisés, ele foi uma pessoa de compromisso com a palavra. Ainda nós estamos no livro de Josué, mas nós temos que entender que isso começa lá no começo, quando Moisés, ele pega aquele povo e começa a andar naquele deserto. Então, nós vemos que Moisés, ele foi uma pessoa tão comprometedora, ele era uma pessoa tão compromissada com a palavra, que quando Deus, no livro de Números, capítulo 27, e o verso 12, ele vai dizer para Moisés: Moisés, sobe no monte Abarim, que lá tu vais ser morto. Então, o que me deixa mais admirado com isso é que a resposta de Moisés é esta. No mesmo capítulo, no versículo 16, ele vai dizer assim: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, e que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que me deixa mais admirado com isso de Moisés? É que mesmo ele sabendo que ele vai morrer, mesmo ele sabendo que ele não vai entrar na terra prometida, ele fala para Deus: Senhor, coloca pessoas compromissadas com a tua palavra, que dê continuidade a esta obra que o Senhor está, meu Deus, dê continuidade, coloca uma pessoa que guie esse povo. Em outras palavras, Moisés quis dizer assim: Pai, eu estou morrendo, mas não deixe essas pessoas órfãs, continua guiando essas pessoas até o local ao qual o Senhor o prometeu que lhes daria. Então, eu fico tão admirado com isso, porque quando Deus levanta uma pessoa, Ele sabe que esta pessoa ela tem capacidade de fazer a obra de Deus. Moisés, ele fez isso. Moisés, ele morreu naquele lugar, só que antes dele morrer, ele falou: Senhor, continua com a tua obra, não pare com a tua obra. Ei, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja fraco, não temas, porque Deus, Ele ainda vai fazer uma grande obra na tua vida. Deus ainda tem um plano grande na tua vida. Ei, se você acha que está longe o lugar ao qual você pretende chegar, fique tranquilo, tenha esperança, porque a terra prometida está perto, a terra prometida está chegando. Não temas, o mesmo Deus que levantou Moisés, que levantou Josué, Ele pode levantar você. E meus irmãos, o que eu entendo aqui é que a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela é eficaz, porque quando nós entendemos que o chamado de Josué, ele é um tanto quanto parecido com o de Moisés, só que em lideranças diferentes. Nós sabemos que da mesma forma que Deus levantou Moisés, Ele também levantou Josué, porque quando Deus, Ele fala para Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5, ele disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. E da mesma forma, ele vai dizer também na vida de Josué, lá no capítulo 6, que ele vai, lá no capítulo 5, e o verso 6, que ele vai dizer assim, e o verso 15, que ele vai dizer assim: então disse o príncipe do exército, no capítulo 5, no verso 15, ele disse: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Nós vemos que existe aí um paralelo, existe aí uma combinação. Da mesma forma que Deus trabalhou na vida de Moisés, Ele trabalha na vida de Josué. E eu gosto muito de ler essas passagens que tem de pessoas que
é sucessor de outro, pessoas que têm aquela transação na obra de Deus. Na primeira live que eu fiz aqui, eu preguei a palavra aonde se falava de Elias e Eliseu, aonde são lideranças parecidas, mas nós vamos ver aqui que, ainda que sejam lideranças parecidas, são doutrinas diferentes, porque nós vamos ver que Moisés, ele começa a liderar um povo que ele vai ensinar. Moisés é um pastor, Moisés é aquele que lidera, é aquele que ensina, é aquele que guia, é aquele que cuida. Porém, Josué, ele é um general. Enquanto Moisés lidera com o cajado, Josué vai liderar com a espada. Enquanto Moisés, ele ora para Deus, quando o povo está com fome, Deus manda maná e Deus manda codornice. Enquanto Josué, ele está com o seu povo, ele fala para o seu povo plantar para comer. Então, a vida é um ministério igual, porém, doutrinas diferentes, educação diferente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você pode achar que você vai ser isso, porém, Deus, ele não quer que você faça isso, ele quer que você faça aquilo, ainda que você se espelhe em alguém. Mas eu quero pregar que nem aquele pregador, eu quero ser que nem o meu pastor, é um pastor abençoado, é um pastor que fala do amor, é um pastor que fala com eloquência, é um pastor que prega com eloquência. Ei, o chamado de cada um, mesmo sendo parecido, são doutrinas diferentes, são algo que Deus colocou em nós, porque meus irmãos, eu tenho essa convicção, de que ainda que eu me espelhe no meu pastor, que ainda eu que me espelhe naquele que me guiou, naquele que me colocou no caminho reto, ainda que eu ache que eu vou agir como ele, Deus, ele tem outros planos para a minha vida, e assim também da mesma forma na sua vida. Então Deus levanta Josué, quando no capítulo 1 que nós lemos, nós já vamos começar com Deus falando com Josué. Ele fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Então Deus, ele já dá aquela declaração para Josué: olha, Josué, agora é contigo, não tem mais Moisés. Ainda que você acha que tem um líder, agora é contigo. Então, meus irmãos, o que eu entendo é isso. Talvez nós colocamos confiança em alguém, talvez nós achamos que na nossa casa tem pessoas que é o alicerce, tem pessoas nas nossas casas que é aquela pessoa ao qual nós devemos espelhar. Só que Deus, ele colocou você lá para mostrar, não é você. Ei, Deus vai colocar pessoas em tua vida, Deus vai colocar pessoas que estão necessitadas, Deus vai colocar pessoas que estão enfermas, Deus vai colocar pessoas que estão precisando da tua ajuda, e você, ainda que você ache que está fraco, ainda que você ache que não dá, ainda que você ache que eu sou pequenininho, mas Deus, ele vai te levantar e vai te falar: esforça-te, tem de bom ânimo. Então, o que Deus, ele falou para Josué foi uma preparação, um encorajamento. Deus o encorajou. Nós vejamos que no versículo 8, ele diz assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí no versículo 9 ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme-te e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando nós lemos esta passagem, nós já devemos entender que Josué, ele já foi preparado. Da mesma forma que lá atrás, quando ele era discípulo de Moisés, agora ele está preparado. Naquela época ele era guiado para espiar terras, agora ele manda os seus espias para espiar a terra. E nós vemos agora que no capítulo 1 Deus encoraja. Então
Deus, ele começa já a trabalhar na vida de Josué, já preparando o seu povo para a batalha, preparando o seu povo para a guerra. Então, nós vemos aqui que no capítulo, no capítulo 5, 3, nós vemos a passagem do Jordão, nós vemos que eles já estão se preparando para a batalha. Então no capítulo 5, nós vemos ver que Deus, ele aparece para Josué, conforme eu já tenho dito, naquele paralelo que um anjo apareceu para Josué, mais uma vez o encorajando, mais uma vez falando, agora é contigo, porque Josué, ele falou para aquele anjo, você é um dos nossos inimigos. Aí o anjo falou, nem ti e nem deles, eu sou um dos exércitos, então eu sou um príncipe dos exércitos. Então na hora que ele viu isso, ele reconheceu que era Deus falando com ele ali, então ele prostrou diante daquele anjo. Então nós temos a entender que Josué, ele já estava com o seu povo a caminho daquela batalha. Então Deus já encorajou Josué para a sua primeira batalha, que seria a destruição, a tomada de Jericó. Então nós vemos aqui no capítulo 6, que vemos que Jericó, ela é invadida pelo povo liderado por Josué. E quando nós começamos a analisar esta entrada do povo em Jericó, nós entendemos isso, que quando ele levanta Josué, ele dá encorajamento. Quando ele está próximo ao confronto, ele dá estratégia. Então Deus, ele fala para Josué, para ele invadir aquela cidade. Então Josué, ele arma estratégia, cria estratégia. Então ele faz conforme a palavra de Deus. Deus, ele quer que Josué arme estratégia, porque é uma cidade a qual o povo está preso, o povo está ali cativo, e o povo já estava esperando esta batalha, porque todos ali estavam com medo. Vejamos que quando aquele povo, ele vai espiar aquela terra, vejamos que quando Josué manda aqueles homens espiar a terra, existe uma mulher lá chamada Raabe, e ela fala que sabe quem é eles, que já temia, porque sabia que era eles, que no passado ele já conhecia o que Deus faria com aquele povo. Então Deus, ele fala com aquela mulher, os povos falam com aquela mulher, para que ela não falasse que eles estavam ali. Então aquela mulher, então ela arma uma estratégia para que ela e a sua família não seja morta. Ela fala para que eles não venham matá-la. Então eles falam assim, então coloque algo na sua janela, coloque um pano vermelho, coloque algo vermelho, para que nós possamos, quando nós entrar na cidade, nós venhamos ver que é a casa de vocês. E é justamente isso que aconteceu. Quando o povo entra em Jericó, quando o povo derruba aquele muro, que tem todo aquele ritual de derrubação, aonde o povo dá aquelas 7 voltas em Jericó, quando o povo dá 6 voltas, na 7ª volta, o povo dá 7 voltas, e aí dá aquele brado, quando o Josué fala para o povo gritar, o muro cai, e o povo invade aquela cidade. E quando o povo invade aquela cidade, aqueles povo é totalmente destruído. Então somente Raabe, os seus pais, os seus irmãos e as suas irmãs é salvo, porque cumpriram com a palavra, cumpriram com o voto que fizeram com esta mulher. Então nós vamos ver aqui agora no capítulo 7, que os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então nós vemos mais uma batalha. Porém, quando Deus, ele vai levantar aquelas pessoas, nós temos que entender, meus irmãos, que no nosso meio existem pessoas que não têm sabedoria para estar do nosso lado. Mas eu entendo isso, que mesmo Deus sabendo que pessoas estariam ali, pessoas estariam prontas para estar do nosso lado, Ele
tenho um entendimento de que alguém vai falhar, porque eu me lembro quando eu olho para Jesus, eu sei que Jesus, ele subiu naquele monte para orar, e ele passou a noite inteira orando para escolher o seu discípulo, e ele escolheu um homem chamado Judas, que foi um dos 12 discípulos, porém Judas o traiu. Então, daquela mesma forma, Josué ele tem um homem chamado Acã junto com seu bando. Então, quando é destruída aquela cidade, quando aquela cidade é destruída, um homem chamado Acã, ele cobiça aquelas coisas, porque Josué falou: olha, não leve nada deste lugar, não é para levar nada. Só que quando, às vezes, pessoas, mesmo sabendo, mesmo entendendo que aquilo não é para fazer, elas fazem, mesmo eles entendendo que aquilo pode fazer mal, eles fazem. Então, eu quero aqui, nesse momento, já ter um entendimento e frisar isso para vocês, meus irmãos, que você, às vezes, por um acaso, você fez algo de errado que você sabia. Você agora está passando por uma situação ao qual você sabia que não era para fazer, e aí você fala: meu Deus, eu não tenho mais a oportunidade. Só que, meus irmãos, quando as pessoas totalmente envolvida naquele lugar, pessoas que totalmente envolvida na situação que Jesus colocou, aquela pessoa já tem um entendimento que se ela fazer isso, vai dar errado. Mas deixa eu te dizer, não pense que nem Acã, não haja que nem Acã, porque Acã, ele foi destruído, a sua família foi destruída por conta do erro que ele fez, mas ele já tinha um entendimento de que se ele fizesse algo ia dar errado na sua vida, e por causa do pecado de Acã, toda a sua família foi destruída. Então Acã agora, ele é pego. Acã, ele é pego em uma situação ao qual ele não tem mais como voltar atrás. Ainda que ele confessou, nós vemos ali no capítulo 7, no verso 21, que vai dizer assim, ele vai falar assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele confessou o crime. Ele confessou. Só que, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, naquela época, as pessoas sabiam que tinham as leis. As pessoas sabiam que tinha que cumprir os mandamentos. As pessoas sabiam que naquela época era olho por olho e dente por dente. Tudo que você fazia aqui você pagava. E nós vemos que o Velho Testamento, ele não é que nem o Novo Testamento, porque naquela época existia sacrifício, existia algo que você tinha que dar em troca do seu pecado. Só que hoje nós vivemos na graça, porque um homem chamado Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz por conta dos nossos pecados. Então, não quer dizer que você tem que, não quer dizer que você, por esse fato de que, Jesus vai me perdoar, você tem que fazer tudo o que você quiser. Não. O que eu quero dizer é que Deus, ele perdoa mesmo você sendo falho. Mas desde que haja um arrependimento. Nós bem sabemos que naquela época, Acã, ele confessou o seu crime. Só que naquela época, era uma época que não se perdoava esse tipo de coisa. Era a época que se você fizesse aquilo, você pagava, e a sua família pagava. E quando eu falo que o ministério de Josué é parecido com o ministério de Moisés, nós vemos também que existia um homem chamado Coré, Datã e Abirão, que também se rebelou contra Moisés. Então nós vemos que naquela época, estes homens se rebelaram contra Moisés. Então o Senhor falou para Moisés: fala para todo mundo sair de perto deles, que eu vou fulminá-lo todos. Então quando fizeram isso, todos eles foram fulminados. O Senhor abriu uma cratera no chão e todos foram
soterrados e fulminados. Então, meus irmãos, naquela época era algo que você sabia que não poderia fazer. É um entendimento que nós temos que ter hoje, que são tempos do passado, são tempos que pessoas sabiam que não podia pecar, porém as pessoas pecavam. Ah, mas então quer dizer que hoje eu posso fazer isso? Não, você não pode fazer isso. Se acaso você vir a pecar, se acaso você vir a fazer algo terrível na sua vida, você tem que se ajoelhar e prostrar diante de Deus. Você tem que ter o teu arrependimento de verdade, que aí sim o Senhor irá te perdoar. Só que quando eu falo isso, quando eu vejo essa situação, eu vejo que Deus ele faz tudo isso para que mais à frente nós venhamos ler isso e saber que não devemos fazer isso. É como se nós olhamos para a Bíblia como se fosse, a Bíblia fosse um manual de instrução, a Bíblia fosse um guia para nós. É como se a Bíblia fosse o próprio Deus falando para você, falando, ó, isso você pode e isso você não pode. Isso é lícito e isso não é lícito. Então, eu quero aqui neste momento falar para vocês que a pessoa é liberta pela palavra, como eu já disse, mas nós temos que ter um entendimento de que nós temos que buscar ser submisso, nós temos que ser aquelas pessoas que saiba que existe alguém em cima de nós. E nós temos que saber do nosso chamado. Então, no capítulo 7, nós já vemos que o povo ele é derrotado por causa do pecado de Acã. Só que aí o povo, Deus o encoraja novamente, o povo de Josué, para que eles vá. E aí ele fala, agora eu estou contigo. Então no capítulo 8 nós vemos que a cidade de Ai é tomada e destruída pelo povo de Josué. Nós vemos no capítulo 8 que Deus, ele mais uma vez, ele usa a sua experiência para tratar com aquele povo. O capítulo 8 é a segunda vitória do povo de Israel. Esse povo de Israel, ele é um povo que não é que nem aquele povo do passado de Moisés. O povo de Moisés era um povo que tudo eles queriam falar, meu Deus do céu, nós comia pepino e cebola, eu preferia estar lá como cativeiro. Eram pessoas que elas gostavam de ser escravas. A impressão que dá que aquelas pessoas elas gostavam de ser escravas de Faraó, porque toda vez que algo acontecia, elas falavam, esse Deus me trouxe aqui para nós morrermos, eu preferi estar lá no Egito comendo cebola e pepino. Só que aí Deus ele tem a misericórdia, porque olhando para esse texto, olhando para essas pessoas, eu vejo aquele povo da época de Moisés e vejo o povo da época de Josué. É como se olhasse para o servo de Deus, que ele começou o seu ministério e ele ainda é aquela criança que está amamentando. Então o povo de Josué, ele é aquela pessoa que já está com uma certa experiência na sua caminhada, uma certa experiência na sua vida cristã, porque as próprias pessoas, quando Josué foi chamado, eles mesmos falou, olha, assim como nós serviu a Moisés, nós serviremos a ti, e então somente esforça-te. Olha aí, eles dando algo para Moisés, uma solução para que ele venha a ser corajoso. Então, meus irmãos, eu vejo esse povo trilhando um caminho ao qual Moisés ele está como se fosse educando essas pessoas de uma forma diferente, de uma forma a qual eles prepararam esse soldado para a guerra. É como pessoas que estão preparadas para a batalha. Então nós vemos que no capítulo 8 a cidade é tomada. Então mais uma vez nós vemos que no capítulo 10 Josué socorre mais pessoas, socorre os gibeonitas. São aquelas pessoas que estão com medo, porque eles veem que
está havendo uma conspiração de reis contra ele. Então eles vão até Josué e falam: nos ajude. Eles pedem socorro para Josué. Então nós vemos essa situação onde nós nos encontramos em uma questão a qual nós estamos fora da presença de Deus, nós estamos fora daquilo que Deus está preparando para nós. Mas quando nós vemos a tribulação em nossa vida, quando nós vemos que a situação está ficando precária, quando nós vemos que não dá mais para nós segurar com as nossas mãos, não dá mais para nós lutar com as nossas mãos, nós rogamos a Deus e pedindo a sua misericórdia, pedimos para que Ele venha nos ajudar. E foi isso que o povo fez. O povo falou para Josué: nos ajude, nos ajude. Então Josué, ele vai socorrer aquelas pessoas, e Deus mais uma vez, ele surpreende essas pessoas. Deus mais uma vez dá a vitória para essas pessoas. Então nós vemos mais uma vez que é outra vitória alcançada por esse povo. Então nós vamos ver aqui agora no capítulo 11, aonde Deus, ele começa também. Josué, ele conclui e vence todos os reis que se levantaram contra Israel. Deus, no capítulo 11, Josué, ele conclui, e aí ele vence todos os reis que se levantaram contra Israel. Todas aquelas pessoas que acharam que ia bater de frente com o povo de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, se você é uma pessoa que está firme na presença de Deus, não temas se alguém está te provocando, alguém no seu trabalho está fazendo algo de mal contra ti, está se rebelando contra ti. Toda ferramenta levantada contra ti não prevalecerá, porque Deus, Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que cuida dos seus. Aonde nós temos que ter o entendimento que Deus, Ele nos ajuda, Deus, Ele nos pega com a sua mão e mostra: esse é o caminho direito e esse é o caminho esquerdo. O direito é o meu, o esquerdo é o do abismo. Ele mostra a porta estreita e a porta aberta. A porta estreita é a qual você tem que ter o entendimento que você vai ter dificuldade, mas é um lugar que você sabe que vai ter a tua vitória. Porém, a porta larga é aquela porta que te conduz à perdição, é aquela porta que te conduz às drogas, que te conduz ao pecado, à prostituição. E nós temos que entender que Deus, Ele não quer você dessa forma. Ele quer você nos caminhos dEle. Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você teme a Ele. Ele quer que você faça algo pela sua obra. Então Deus, Ele quer, meu irmão, que você não fique com medo, porque toda ferramenta levantada contra ti não vai prevalecerá, não vai prosperar, porque Deus é contigo, Deus está contigo, Deus está cuidando de ti, porque no Salmo 34, verso 19, vai dizer assim, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então eu quero dizer para os meus irmãos que Josué, ele teve um chamado. O chamado de Josué é um chamado de pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus. Moisés, ele é aquele homem que está preparado para a guerra. É que nem aquele obreiro, é que nem aquele missionário, é que nem aquele pregador, é que nem aquele pastor que não tem medo de ir nas bocadas, não tem medo de ir nas favelas, não tem medo de ir para os lugares mais difíceis. Ele é aquela pessoa que não tem medo de pregar, apontar o dedo na cara de um ladrão e falar: olha, Deus é contigo, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Ele é aquela pessoa que não tem medo, ele é aquela pessoa que não tem medo do mal, que não tem medo das consequências. Então Deus, Ele te ajuda, Deus te encoraja, Deus levanta Moisés, Deus levanta Josué, Deus levanta a mim, Deus levanta você, Deus levanta os seus filhos, Deus levanta os seus parentes, Deus levanta quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quer. Então você tem que ter esse entendimento que a vida do ser humano, a vida do crente é um chamado, a vida do crente é um chamado. Porém existem pessoas que às vezes estão com
medo. Eu olho para esse texto, eu tenho também uma comparação com a vida de Josué, com a vida de Moisés e também com a vida de Jonas. Jonas foi aquele que recebeu a mensagem, recebeu a proposta de Deus, e então ele preferiu ir para outro caminho, comprou, pagou a sua passagem, fugiu para um lugar, e Deus ele queria que ele fosse para outro. Porém, Deus ele não desiste de você, ainda que você queira sair da presença de Deus, Deus ele quer te buscar, ele quer te curar, ele quer te salvar, meus irmãos. Deus ele dá a vitória para Josué. Capítulo 11, do capítulo até o capítulo 11, são guerras, são batalhas, são vitórias. E Deus, ele honra aquele povo. Então nós vamos ver que agora Deus, ele no capítulo 13, Deus fala para Josué: você já está velho, Josué. Aí Josué, ele fala assim: você já está velho. Capítulo 3 fala assim: era porém Josué já velho em idade, em dias. E disse o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssimas terras ficou para possuir. Nós vemos aqui, meu irmão, que Josué ele concluiu a parte. Ele batalhou, ele junto com aquele povo, ele guerreou, ele conseguiu, ele conquistou aquelas terras. Mas quando eu vejo o que Deus fala com ele aqui, é o que eu falo para vocês nesta noite: a batalha ainda continua, a batalha ainda não está terminada, ainda tem muito pela frente. E aí, quando Deus fala que Josué está velho, é porque Deus já fala: olha, você já está como Moisés. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que Deus ele fala para Josué: olha, você tem que já preparar alguém, tem que preparar pessoas para ficar no seu lugar. Então Josué está velho de idade, avançado de idade. Então Josué ele começa agora a repartir as terras. Ele começa a repartir as terras que foi conquistada. Começa a repartir as terras. Então aquele povo ele começa a ser um povo ao qual está fazendo valer a promessa de Deus na vida deles. E nós temos que entender do capítulo 13 até o capítulo 24, nós vemos uma instrução de Josué ao povo de Israel. Josué ele consegue entrar com aquele povo na terra prometida. Talvez muitas pessoas olham para Josué e falam: mas Moisés lutou tanto e não conseguiu. Apenas Josué conseguiu. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus levantou Moisés, não foi por acaso. Quando ele mandou Moisés subir aquele monte, não foi por acaso. Quando Deus levantou Moisés naquele monte, ele falou: olha, está vendo aquela terra ali? Você vai ver, porém você não vai entrar nela. Só que quando Deus ele fala isso, não é que Deus puniu Moisés, é que Deus tinha outros planos para Moisés. O Senhor o recolheu para ele. Só que tinha um povo que ainda precisava ser domado, tinha um povo que ainda precisava ter algo mais pela frente. Então o Senhor levanta Josué para dar continuidade à obra que Moisés começou. Então Moisés, ele quando está próximo à sua morte, ele começa a fazer algo que eu faria, muitas pessoas fariam quando vai deixar um cargo. Por exemplo, alguém que está próximo a deixar um cargo, ele vai instruir aquelas pessoas. Por exemplo, um dono de uma empresa, ele vai sair daquela empresa e vai pegar outra empresa e vai colocar alguém no lugar dele, vai colocar um gerente. Ele vai instruir aquelas pessoas. E aí nós vemos que no capítulo 24, onde ele está próximo a morrer, está velho de idade, ele fala para o povo de Israel. Ele diz assim no
no capítulo 24, no verso 15, ele vai dizer aquela famosa frase: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram aos vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe o que ele quis dizer com isso? Olha, vocês vieram até aqui, vocês conquistaram aquilo que vocês queriam, só que eu estou morrendo, eu não vou viver para sempre. O Pai está me esperando. Eu quero que vocês continuem essa boa obra que eu ajudei vocês a conseguir, e que Deus me ajudou a domar, a conduzir vocês. Josué está dando uma instrução para aquele povo, para que eles não venham fazer aquilo que o pessoal do passado, os antepassados, fizeram. Então ele fala isso para que as pessoas não venham a desviar. Que nós vemos o texto que eu li, quando eu falei que o povo o encorajou, o próprio povo encorajou Moisés, Josué. Agora é Josué, agora a moeda vira, agora é Josué encorajando esse povo e falando: olha, vocês têm que continuar, vocês têm que permanecer. Olha, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, escolher agora a quem vocês sirvais. Porém, eu e a minha família, a minha casa, vamos continuar servindo a Deus. Então, é onde nós temos que entender, meus irmãos. A vida do seu líder não dura para sempre. A vida do seu pai, ela não dura para sempre. A vida da sua mãe, ela não dura para sempre. Temos que entender que se você tem alguém que você espelha na sua vida, você tem que entender que um dia essa pessoa vai partir. Um dia essa pessoa não vai estar mais lá naquele lugar que você está acostumado a ver esta pessoa. Talvez você está acostumado a espelhar nesta pessoa de uma forma a qual você deposita toda a sua confiança nela. Mas eu estou aqui falando da parte de Deus. Seja forte, seja corajoso, porque assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Josué, ele vai fazer com você. Ele tem um chamado em tua vida, ele tem um propósito em tua vida, ele tem algo extraordinário para fazer em tua vida. A vida continua, o céu e a terra pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece, elas não vão de passar. Então a palavra dele tem que ser pregada, a palavra dele tem que ser continuada a ser ministrada. Então, se você tem um chamado de pregador, se você tem um chamado de pastoral, se você tem um chamado de louvor, se você tem um chamado de evangelismo, de fazer algo na obra de Deus, se você tem alguém que você inspira e você acha que não vai dar conta, ei, deixa eu te dizer uma coisa: somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus, ele está contigo e ele andará com você aonde você pisar a planta dos teus pés. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu queria que os irmãos refletissem sobre isso. Os irmãos refletissem sobre essa mensagem, porque é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de submissão, e é uma mensagem de saber que nós temos o nosso chamado, que nós temos uma vida espiritual, profissional, uma vida de qual Deus ele colocou para que você possa saber guiá-la. Uma vida que você tem que ter este entendimento de que Deus ele te colocou no mundo, não foi para você viver de qualquer maneira, foi para você saber cuidar do seu corpo, saber cuidar da sua alma, saber cuidar dos seus familiares, saber cuidar do seu trabalho, saber cuidar da sua vida financeira. Deus ele colocou você no mundo para que você tenha uma sabedoria de saber como cuidá-la da sua vida, até da tua saúde. Você tem que saber cuidá-la. É o encorajamento. Entenda,
ainda há esperança para o teu chamado, ainda há esperança para aquilo que você necessita. Talvez se você precisa nesse momento de uma porta de emprego, talvez se você precisa de alguém que esteja nesse momento querendo, precisando, alguém que esteja precisando ser alcançado por Deus, alguém na sua família que esteja enfermo, ei, Deus colocou você para fazer esta obra para Ele. Deus colocou você para orar por esta pessoa. Ei, ore para esta pessoa receber a cura, para esta pessoa receber uma porta de emprego, para esta pessoa receber, meus irmãos, uma restauração, para que essa pessoa venha se levantar espiritualmente. Alguém que está lá fora, alguém que está precisando de um alimento, ajude essa pessoa, para que Deus venha fortalecer a sua vida. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quero desde já agradecer por este momento, essa oportunidade. Agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e eu creio, e em breve nós teremos culto presente. Em breve nós teremos essa casa cheia. Em breve não estaremos eu aqui, o nosso irmão presbítero ali, e você aí. Eu creio que em breve não precisamos mais disso. Em breve você vai estar aqui, glorificando a Deus, glorificando, exaltando o nome de Deus. Amém? Quero agora nesse momento fazer uma oração para que Deus venha abençoar cada um de nós, abençoar a vida de cada um daquele que foi impactado com esta palavra. Eu creio que alguém recebeu esta palavra, você recebeu esta palavra. Amém? Vamos orar? Você que está aí, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado por me usar, Senhor. Eu sei que mediante as minhas falhas, eu sei que sou apenas um vaso. Não quero aqui me exaltar, eu quero aqui apenas exaltar o teu santo nome. Porque muitas pessoas pregaram a tua palavra, muitos profetas pregaram a tua palavra, e falaram o que importa que ele diminui, o que importa que o Senhor cresça. Da mesma forma eu estou aqui glorificando, exaltando, agradecendo por este culto, agradecendo por esta pessoa que está aí do outro lado, escutando e orando comigo, Senhor. Visita, toca esta pessoa, toca no coração dessa pessoa, vai de encontro a cada um desses que escutaram. Eu creio que ainda pessoas mais vão escutar esta mensagem. Eu creio, Senhor, que o Senhor irá visitar cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa cada um daquele que está enfermo, cada um daquele que está necessitado. Meu Deus, abre porta de emprego, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, para que eles venham fazer, meu Pai, segundo aquilo que o Senhor quer, segundo aquilo que o Senhor quer fazer, cumprir a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça venha ser, meu Pai, ó Deus, derramada neste lugar, derramada na vida de cada um, derrama a tua graça na casa de cada um daquele que está assistindo, que está orando comigo, daquele que recebeu a tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, continua comigo, Pai, continua conosco, abençoe grandemente cada um de nós, e assim eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pra chegar aqui, muito já chorei. Só Deus sabe os desertos que eu enfrentei. Mas não desisti, não perdi a fé. Eu passei no vale, mas ainda estou de pé. E acho que não vou desistir. Eu creio em cada frase que o Senhor falou pra mim. Se Ele prometeu, não é um homem pra mentir.
passar.